Você já ouviu falar de Burkina Faso? Este pequeno país da África Ocidental está no centro de uma revolução silenciosa que pode mudar o equilíbrio de poder global. E não estou exagerando. Fique comigo até o final, porque o que vou te contar hoje revela como o tabuleiro da geopolítica mundial está sendo redesenhado, peça por peça, bem debaixo dos nossos narizes. Burkina Faso pode parecer distante, mas o que acontece lá tem um impacto direto na tecnologia que você usa todos os dias. Este país é o quarto maior produtor de ouro do mundo. Mas não é só isso. Seu solo é riquíssimo em fosfatos, manganês e principalmente lítio. Sim, o lítio, o ouro branco, essencial para as baterias dos nossos celulares, notebooks e carros elétricos. Por décadas, essa riqueza foi extraída por empresas estrangeiras, deixando muito pouco para o povo burkinense. Mas isso está prestes a mudar. O jovem líder do país, Ibrahim Traoré, deu um basta. Ele anunciou um plano ousado: nacionalizar os recursos minerais e construir refinarias dentro do próprio país. A ideia é simples e poderosa. Em vez de exportar matéria-prima barata e importar produtos caros, Burkina Faso quer controlar sua própria cadeia de valor. Isso significa que a riqueza gerada pelo ouro e pelo lítio finalmente ficaria em casa, investida em escolas, hospitais e no futuro do seu povo. Essa é uma jogada de mestre para proteger a soberania do país, mas também é uma resposta direta à crescente interferência de potências estrangeiras. E quando falamos de influência na África hoje, um nome se destaca: China. Isso nos leva à pergunta de $1 trilhão. Por que a China está investindo tanto, mas tanto dinheiro no continente africano? Vamos aos fatos. Entre 2019 e 2023, Pequim se tornou a maior fornecedora de armas para a África. E não estamos falando de equipamentos velhos, são drones de última geração, veículos blindados, sistemas de guerra eletrônica. Ao mesmo tempo, bilhões e bilhões de dólares chineses são injetados em portos, ferrovias, estradas e usinas de energia por todo o continente. Você pode pensar, mas isso é bom? É desenvolvimento? Sim, em parte. Mas há uma estratégia muito maior por trás disso. Cada porto construído, cada ferrovia financiada, não é apenas uma obra de infraestrutura, é um corredor estratégico que garante à China um acesso rápido e seguro às matérias-primas, vitais de que sua indústria precisa desesperadamente. O lítio de Burkina Faso, o cobalto do Congo, o petróleo de Angola. Tudo isso alimenta a gigante máquina tecnológica e militar chinesa. É um ciclo que se autoalimenta. A China vende armas, ganha influência política. Com essa influência, fecha acordos para construir infraestrutura. E essa infraestrutura garante o fluxo de recursos que a mantém como uma superpotência. É uma estratégia brilhante de longo prazo. Enquanto o Ocidente muitas vezes debate e impõe condições, a China chega com um cheque na mão e constrói. Pequim não vê a África como um continente a ser ajudado, mas como um parceiro estratégico fundamental na construção de uma nova ordem mundial, uma ordem onde o dólar não é mais o rei, e as decisões não são tomadas apenas em Washington ou Bruxelas. Para a China, a África não é o quintal do mundo, é a vanguarda do seu projeto de poder global. E é por isso que a decisão de Burkina Faso é tão importante. Ao nacionalizar seus recursos, o capitão Traoré não está apenas desafiando o antigo modelo colonial, onde a riqueza africana enriquecia a Europa. Ele está também enviando uma mensagem clara para Pequim e outras potências. Nós temos o que vocês precisam, mas a partir de agora,
as regras do jogo serão as nossas. Essa atitude inspira outros países africanos a fazerem o mesmo. Imagine o impacto se outras nações ricas em recursos decidissem seguir o exemplo de Burkina Faso. Teríamos uma mudança sísmica no fornecimento global de matérias-primas. Os preços dos eletrônicos poderiam mudar. A transição para a energia verde poderia tomar um rumo completamente diferente. O que estamos testemunhando é uma nova luta pela independência da África, não mais uma luta com armas contra colonizadores europeus, mas uma batalha econômica e estratégica por controle e autonomia no século XXI. Burkina Faso está na linha de frente, mostrando que é possível trilhar um caminho diferente, onde a riqueza do solo africano serve, em primeiro lugar, ao povo africano, o que o futuro reserva. A China continuará a expandir sua influência? Os países africanos conseguirão se unir para negociar em bloco e ditar seus próprios termos? E como o Ocidente irá reagir a essa nova dinâmica? Uma coisa é certa: a África deixou de ser um mero tabuleiro no jogo dos outros. Agora, ela está movendo suas próprias peças, e o mundo inteiro está assistindo, prendendo a respiração. O que você acha dessa jogada de Burkina Faso? É um ato de coragem ou um risco calculado? E qual você acredita que será o papel da China no futuro da África? Vamos falar sobre Burkina Faso, um país que está redefinindo o seu futuro, mas a um custo que levanta questões profundas sobre poder, soberania e violência. Vamos tentar entender juntos o que o presente escreve para o futuro. Burkina Faso, sob a liderança de Ibrahim Traoré, decidiu que a era da dependência externa havia acabado. A influência francesa, que por décadas moldou a política e a economia do país, foi formalmente expulsa. As tropas francesas se retiraram e uma nova era parecia estar começando. A população celebrou nas ruas, com bandeiras do país e, curiosamente, da Rússia, sinalizando uma busca por novos parceiros e uma ruptura definitiva com o passado colonial. A ideia era clara: a África para os africanos. Traoré discursou com fervor sobre a necessidade de o povo burkinense assumir as rédeas da sua própria segurança e do seu desenvolvimento. O primeiro passo foi convocar voluntários para a defesa da pátria, os VDPs. Milhares de cidadãos comuns, de agricultores a professores, atenderam ao chamado, pegando em armas para proteger suas comunidades contra os grupos extremistas que assolam a região do Sahel há anos. No início, parecia uma solução nobre e eficaz. Quem melhor para defender a terra do que seus próprios filhos? A mobilização popular foi imensa, um verdadeiro símbolo de união nacional. Mas, como em muitas histórias complexas, a realidade se mostrou muito mais sombria do que o ideal. Essa mesma estratégia de armar a população começou a gerar contradições profundas e perigosas, à medida que mais e mais civis se armavam para defender suas terras. O ciclo de violência, em vez de diminuir, se intensificou de maneira assustadora. O que era para ser uma força de defesa começou a se fragmentar. Milícias surgiram, cada uma com sua própria agenda, e a linha entre protetor e agressor tornou-se perigosamente tênue. As armas, que deveriam ser usadas contra um inimigo comum, começaram a circular por canais obscuros, caindo nas mãos erradas e alimentando conflitos étnicos e locais que estavam latentes. O medo, que antes era focado nos grupos terroristas, agora se espalhou por toda parte. A desconfiança cresceu entre vizinhos, entre comunidades. Quem é amigo? Quem é inimigo? O governo de Traoré, sentindo a pressão de uma situação que ameaçava sair do controle, reagiu com medidas cada vez mais duras. Foram implementadas leis polêmicas,
que muitos viram como uma tentativa de centralizar o poder e silenciar a dissidência, refletindo a imensa pressão social e moral que o país enfrenta. A liberdade de imprensa foi restringida e críticos do governo foram acusados de minar o esforço de guerra. O sonho de uma defesa popular começou a se parecer com um pesadelo de vigilância e repressão interna, enquanto toda essa turbulência acontecia dentro de suas fronteiras. O cenário internacional ao redor de Burkina Faso também mudava a uma velocidade impressionante. Em 2024, um movimento geopolítico abalou o continente. Burkina Faso, junto com seus vizinhos Mali e Níger, todos governados por juntas militares que chegaram ao poder recentemente, decidiu romper com a CEDEAO, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Essa organização, muitas vezes vista como influenciada por potências ocidentais, havia imposto sanções aos 3 países após os golpes de Estado. A resposta deles foi ousada e unificada. Em vez de ceder, eles formaram sua própria aliança, a Aliança dos Estados do Sahel, uma confederação com um forte componente militar. O recado para o mundo foi alto e claro. O eixo de poder na África está mudando. Eles não precisavam mais da aprovação ou da estrutura das antigas organizações regionais. Estavam criando a sua própria. As antigas potências coloniais, especialmente a França, observam tudo isso com uma mistura de apreensão e talvez um pouco de impotência. O que antes era um pátio de influência ocidental garantida, agora cede espaço a uma nova força. Uma força que se orgulha de ser puramente africana em sua essência, mas que ao mesmo tempo busca novos e poderosos aliados. E é aqui que a China e a Rússia entram em cena, preenchendo o vácuo deixado pelo Ocidente com promessas de cooperação sem as amarras dos direitos humanos e da democracia que as nações europeias costumavam exigir. E isso nos leva à grande questão que paira sobre tudo isso. A pergunta que eu quero deixar para vocês pensarem: o que realmente estamos testemunhando? Seria o nascimento de uma África verdadeiramente soberana, que finalmente está se livrando das correntes do neocolonialismo e traçando seu próprio caminho, mesmo que seja um caminho difícil e sangrento? Ou será que estamos apenas assistindo à troca de um mestre por outro, uma nova forma de dependência, onde a influência europeia é substituída pela influência chinesa ou russa, com novas regras, mas com um mesmo jogo de poder de fundo? Essa é a encruzilhada em que Burkina Faso e seus aliados se encontram. Uma luta por autodeterminação que pode tanto levar à libertação quanto a um novo tipo de subjugação. A resposta ainda não está escrita, e o futuro do Sahel e talvez de todo o continente africano depende do que acontecerá nos próximos meses e anos. É uma história que todos nós deveríamos acompanhar de perto. Quero muito saber o que vocês pensam. Estamos vendo o nascimento de uma África soberana, ou apenas uma nova forma de dependência? O debate é fundamental. O tema é complexo e urgente. A grande reviravolta geopolítica que está redesenhando o mapa da África é uma história de poder, economia e as vidas de milhões de pessoas que estão em jogo. Fiquem comigo até o final para entenderem como as peças desse xadrez global estão se movendo. Vamos começar pelos Estados Unidos e a Lei de Crescimento e Oportunidade para a África, mais conhecida como AGOA. Por mais de 2 décadas, essa lei foi uma ponte comercial, permitindo que produtos africanos entrassem no mercado americano sem tarifas. Era uma via de mão dupla. Os Estados Unidos da América ganhavam influência e acesso, enquanto nações africanas desenvolviam suas indústrias. Mas agora, o cenário
mudou. Washington está reavaliando seus parceiros e países como Uganda, Gabão, Níger e República Centro-Africana foram excluídos. A justificativa, preocupações com direitos humanos e a falta de progresso democrático. Essa decisão, no entanto, não acontece no vácuo. Ela reflete uma mudança maior na política externa americana, que parece estar se afastando do seu papel de polícia do mundo. O foco agora é mais pragmático, concentrado em conter a influência de seus grandes rivais, principalmente a China e a Rússia. A África, nesse novo tabuleiro, torna-se um campo de batalha estratégico, onde a lealdade de cada nação é disputada e a exclusão do AGOA funciona como uma ferramenta de pressão, um recado claro: ou vocês estão conosco ou enfrentarão as consequências. E que consequências? As repercussões econômicas dessa virada são duras e imediatas. O comércio exterior de muitos países africanos está despencando. Indústrias que levaram anos para se consolidar, como as têxteis, agrícolas e manufatureiras, sentem o impacto direto. Pensem no Lesoto, um pequeno país cuja economia é quase inteiramente dependente das exportações para os Estados Unidos da América, com a possibilidade de tarifas subirem quase 50%. Estamos falando de uma asfixia econômica em câmera lenta. É o sustento de milhares de famílias que desaparece. Na África do Sul, a situação é igualmente alarmante. A indústria têxtil, que emprega milhares de pessoas, está sob forte ameaça. Mais de 35 mil empregos estão na corda bamba. Imaginem o efeito dominó: fábricas fechando, desemprego em massa e instabilidade social. O AGOA não era apenas um acordo comercial, era uma linha de vida, um pilar para a estabilidade econômica de regiões inteiras. A sua suspensão não é apenas um número numa planilha, é uma crise humanitária se desenhando no horizonte. Enquanto os Estados Unidos adotam essa postura mais dura e seletiva, um outro gigante global avança para preencher o vácuo deixado. A China não está apenas observando, está agindo com uma estratégia agressiva e muito bem definida. Pequim oferece exatamente o que muitos líderes africanos desejam: parcerias sem amarras políticas. Eles chegam com armas, tecnologia de vigilância e, claro, muito capital. As promessas são sedutoras: construção de estradas, portos, ferrovias e estádios. Tudo isso com preços competitivos e, o mais importante, sem sermões sobre democracia ou direitos humanos. Essa abordagem chinesa é pragmática e direta. Eles não impõem condições ideológicas, focando puramente no negócio. Para um líder africano que enfrenta pressões internas e externas, a oferta chinesa soa como música. É a chance de modernizar o país sem ter que se curvar às exigências ocidentais. A China está construindo pontes, literalmente e metaforicamente, e com cada novo projeto, sua influência se aprofunda, redefinindo as alianças tradicionais no continente. E a Europa, a França e a União Europeia, que por séculos mantiveram uma presença dominante, especialmente na África francófona, agora assistem a sua influência se dissolver. A era do pós-colonialismo está chegando a um fim turbulento. A saída das tropas francesas de países como Mali, Burkina Faso e Níger é mais do que uma simples retirada militar. É um símbolo poderoso. Simboliza o fim de uma era de domínio, onde a França ditava as regras. O sentimento anti-Francs cresce, alimentado por uma nova geração que não aceita mais a tutela de Paris. Essa perda de influência não é apenas política, é também cultural e econômica. A França, que via o Sahel como seu quintal estratégico,
agora se vê marginalizada. A União Europeia tenta responder com pacotes de ajuda e iniciativas diplomáticas, mas parece estar sempre um passo atrás. A velocidade e a escala do avanço chinês, somadas à assertividade militar russa, deixam Bruxelas em uma posição reativa, lutando para manter a relevância em um continente que está claramente buscando novos parceiros e um novo futuro. Essa reconfiguração de poder transforma regiões inteiras. O Sahel, por exemplo, que antes era uma zona de cooperação diplomática e combate ao terrorismo liderada pelo Ocidente, agora se tornou um território de poder em disputa acirrada. De um lado, temos governos militares que tomaram o poder através de golpes, buscando legitimidade e apoio em Moscou e Pequim. Do outro, temos as potências ocidentais tentando desesperadamente salvar os resquícios da democracia e manter alguma influência. Nesse cenário, a linha entre a diplomacia e a guerra fica perigosamente tênue. A região se tornou um palco, onde a busca por democracia caminha lado a lado com o conflito armado. Grupos mercenários, como o Grupo Wagner, ligado à Rússia, ganham espaço, oferecendo segurança em troca de acesso a recursos minerais preciosos, como ouro e diamantes. A instabilidade se alimenta, criando um ciclo vicioso de violência e exploração, onde a população civil é sempre a maior vítima. Então, o que tudo isso significa para o futuro da África? Estamos testemunhando uma nova partilha da África, não com fronteiras desenhadas em mapas na Europa, mas com zonas de influência disputadas por superpotências. A diferença é que, desta vez, as nações africanas têm mais agência, mais poder de escolha. Elas podem jogar um lado contra o outro, buscando os melhores acordos para si. No entanto, esse jogo é arriscado. A dependência excessiva de um único parceiro, seja ele o Ocidente ou a China, pode levar a novas formas de subordinação. O grande desafio para os líderes africanos é navegar nessas águas turbulentas com sabedoria, usando essa competição global para impulsionar o desenvolvimento real e sustentável de seus povos, sem cair em armadilhas de dívidas ou comprometer sua soberania. O futuro do continente dependerá da capacidade de seus líderes de construir instituições fortes, diversificar suas economias e, acima de tudo, colocar os interesses de suas populações em primeiro lugar. É um momento decisivo na história. As decisões tomadas hoje em Washington, Pequim, Moscou e, mais importante, nas capitais africanas, irão moldar o destino de mais de 1 bilhão de pessoas nas próximas décadas. A África está no centro do palco global e o mundo inteiro está assistindo para ver qual será o próximo ato dessa saga geopolítica. Espero que essa análise tenha ajudado a clarear um pouco esse cenário tão complexo. O que vocês acham? Qual superpotência sairá ganhando nessa disputa pela África? Deixem suas opiniões nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá.